Em 1965, um jovem estudante de pós-graduação da Caltech, chamado Gary Flandro, estava debruçado sobre suas notas no edifício 180, estudando os meandros de campos gravitacionais de planetas para naves espaciais e estilingue para os confins do espaço, sem necessidade de propulsor adicional. Um método de propulsão que usa a gravidade de um corpo gravitacional para literalmente puxar a espaçonave para uma direção diferente. Enquanto examinava as possíveis trajetórias, Gary notou algo incrível. No final dos anos 70 se abriria uma janela onde o alinhamento dos planetas permitiria a um único satélite fazer pinball entre Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, antes de eventualmente ser cuspido pelos confins do nosso sistema solar e além. Com esse conhecimento, uma enxurrada de atividades começou dentro da NASA. Uma vez na vida foi encontrada uma oportunidade que não aconteceria novamente por mais 175 anos, e era essencial que a oportunidade não fosse desperdiçada. O planejamento começou e, em 1977, 2 satélites, Voyager 1 e 2, seriam lançados a bordo do foguete Titan de 3 estágios. A Voyager 2 utilizaria uma assistência de gravidade com Júpiter, Saturno e Urano, antes de correr por Netuno, e antes de finalmente sair do sistema solar. Enquanto a Voyager 1 completou um caminho, chicoteada por Júpiter e Saturno, antes de se aventurar no espaço profundo, e afastando-se da Terra mais rápido do que qualquer outra nave espacial. A Voyager 1 agora tem mais de 22,8 bilhões de quilômetros longe da Terra. Isso está tão longe, que a Voyager 1 está agora fora da influência do fluxo constante de vento solar do Sol, o que significa que agora está no espaço interestelar, oficialmente chegando à região em agosto de 2012. Nós, como espécie, deixamos nossa marca no espaço interestelar após uma longa jornada de 35 anos. Um tempo muito longo na escala de uma vida humana. E isso foi com a ajuda de múltiplas assistências de gravidade. Embora possamos construir e implantar essas maravilhas técnicas, para investigar outros mundos, usar a gravidade para visitar nossos vizinhos faz pouco sentido. Até hoje, o mais distante que os humanos se aventuraram no espaço, é o lado escuro da Lua, apenas 400.171 quilômetros de distância. Se nossas ambições de criar colônias em Marte forem realizadas, os humanos vão precisar de naves espaciais que sejam mais rápidas e eficientes do que os que temos atualmente à nossa disposição. Marte está, em média, a cerca de 64 milhões de quilômetros de distância. O método mais rápido e eficiente que temos para chegar a Marte é usando o método de transferência humana, com janelas de lançamento a cada 26 meses, e leva cerca de 9 meses para ser concluído. Tempos de transferência mais rápidos são possíveis, mas os engenheiros estão presos em uma armadilha. A espaçonave leva combustível não apenas para acelerar, mas também para desacelerá-la. Lembre-se, não há disco de freios no espaço. Quanto mais aceleramos, mais temos que desacelerar também. A fim de transportar todos os engenheiros, propulsores adicionais serão forçados a sacrificar o peso da carga útil, reduzir o espaço disponível para comida, água e outros suprimentos vitais para uma missão tripulada para Marte. Podemos nos consolar com o fato de que tempos de transferência mais rápidos reduzirão os suprimentos necessários e reduzirá a exposição das tripulações à alta radiação do espaço. Mas, imagine, se pudéssemos alcançar tempos de transferência mais rápidos sem sacrificar a carga útil, e se pudéssemos alcançar tempos de transferência mais rápidos, e com ainda mais carga útil. Será? Vamos primeiro examinar a tecnologia atual, para ver onde as coisas podem ser melhoradas. O foguete Atlas que levou a Perseverance a Marte, utilizou combustão química para se impulsionar. Um método onde um combustível e um oxidante são combinados em uma câmara de combustão e inflamados. A reação isotérmica resultante faz com que os produtos de combustão aqueçam e expandam rapidamente. O design do bocal direciona esse gás em expansão em uma direção para alcançar impulso. Tirar o máximo proveito de nosso combustível é o primeiro passo para maximizar nosso impulso por unidade de peso de combustível. Existe uma quantidade útil que os engenheiros usam para descrever essa propriedade de combustíveis e oxidantes. Lembre-se, mais peso, mais combustível. Mas o combustível também é pesado, logo precisamos de mais combustível para carregar o combustível. E isso é insano. Nesse vídeo usamos esta equação.
onde o impulso específico é definido pelas forças de empuxo dividido pela vazão de combustível. Esta é uma métrica extremamente importante para o nosso ônibus em direção a Marte. Precisamos achar uma forma para usar menos combustível e ganhar mais velocidade, o que libera espaço para carga útil. Ou podemos trazer a mesma quantidade de combustível e aumentar nossa velocidade para chegar a Marte mais cedo, ou até mesmo poder sair dessa janela de transferência ideal de Oman. A tecnologia com melhor impulso específico atualmente é a propulsão iônica. Pegue um Star-On Drive a bordo da nave espacial Dawn, agora aposentada. Este motor usava energia elétrica para impulsionar íons e alcançar impulsos astronômicos específicos. O motor libera átomos de xenônio em uma ionização câmara e depois os bombardeia com elétrons de alta energia. A colisão produz um átomo de xenônio e mais elétrons. Esses elétrons são então coletados pela carga positiva paredes da câmara, enquanto os átomos de xenônio positivos migram para a saída da câmara que contém duas grades. Uma grade positiva chamada de grade de tela e uma grade negativa chamada de acelerador grade. O alto potencial elétrico entre essas redes faz com que os íons positivos acelerem e disparam para fora do motor a velocidades de até 40 km por segundo, o que é muito maior do que a combustão química pode fornecer, que tem uma velocidade de exaustão típica de cerca de 3 a 4 km por segundo. Esta velocidade de exaustão é fundamental para alcançar impulsos específicos mais altos. Se nós brincarmos com a equação do impulso específico, podemos ver o porquê. O impulso específico é igual ao impulso força dividida pela vazão de combustível. A força de empuxo é igual à taxa de fluxo de massa vezes a velocidade, enquanto a vazão de combustível é o peso do combustível na Terra e, portanto, esse valor muda para a taxa de fluxo de massa vezes a aceleração devido à gravidade e, como vemos, as taxas de fluxo de massa se cancelam, deixando-nos apenas com a velocidade de exaustão dividida pela gravidade. Então é bastante óbvio, para maximizar impulso específico, precisamos maximizar a velocidade de exaustão. E a propulsão iônica é a melhor tecnologia. Temos que fazer isso agora. Com 10 vezes a velocidade de exaustão, o acionamento de íons pode atingir 10 vezes o impulso específico, variando de 1500 a 10.000 segundos. Isso é um aumento fenomenal. Então, por que não estamos usando essa tecnologia para viagens interplanetárias? A taxa de fluxo de massa pode não ser importante para o impulso específico, mas é extremamente importante para empurrar. Como vimos agora, a força de impulso é igual à taxa de fluxo de massa vezes a velocidade. A combustão química acontece de forma extremamente rápida, afinal é uma explosão controlada, e então, é capaz de acelerar milhões e milhões de moléculas em um curto espaço de tempo, levando a uma alta taxa de fluxo de massa. Alto empuxo é muito importante para manobras particulares, como captura de queimaduras, onde um foguete disparará para diminuir sua velocidade o suficiente para ser capturado pela gravidade de um planeta. A janela para esta desaceleração pode ser apenas algumas horas, onde a propulsão iônica simplesmente não pode fornecer impulso suficiente em um tempo curto o suficiente para completar com sucesso a manobra. A propulsão iônica simplesmente não tem a taxa de fluxo de massa necessária para atingir alto empuxo. A sonda Dawn levou 4 dias para mudar sua velocidade em apenas 94 km por hora. Para aumentar nossa capacidade de mudar a velocidade rapidamente, precisamos aumentar o fluxo de massa. Para fazer isso, precisamos aumentar nossa potência de entrada. Para a propulsão de íons, essa potência vem na forma de eletricidade, que fornece a energia para ionizar nosso propulsor e acelerar usando um campo elétrico ou magnético. As naves espaciais propelidas por íons da geração atual usam energia solar, painéis para fornecer essa eletricidade. A espaçonave Dawn possui painéis capazes de produzir 10 kW de energia ao orbitar a Terra, que diminuiu para cerca de 1,3 kW no momento em que chegou ao seu destino no cinturão de asteroides 3 vezes mais longe do Sol. Dimensionar essa energia solar torna-se impraticável muito rapidamente. A NASA estima que um transporte de Marte veículo precisaria de pelo menos 400 a 2.000 kW de energia para transportar astronautas e carga para Marte. Então, como podemos alimentar algo assim? A energia nuclear é a única coisa que pode dar densidade de potência necessária para tornar isso viável. Este não é um conceito novo.
Em 1961, a Comissão de Energia Atômica e a NASA lançaram um motor nuclear para o programa Rocket Vehicle Applications, NERV. Este programa desenvolveu e fundamentou testou 20 reatores antes de ser dissolvido em 1973 devido a restrições orçamentárias, mas foi revitalizado recentemente, quando o Congresso dos Estados Unidos aprovou 125 milhões de dólares em pesquisas de financiamento para propulsão nuclear. Existem dois tipos principais de propulsão espacial nuclear: a elétrica nuclear, que alimentar uma unidade de íons como vimos antes, e térmica nuclear, que foi o foco do programa NERV. Então vamos começar por aí. A propulsão térmica nuclear funciona aproveitando o calor criado durante a fissão nuclear para fornecer a energia necessária para expandir e acelerar um propulsor através de um bocal de exaustão. Aqui, os reatores nucleares funcionam da mesma maneira que um reator nuclear aqui na Terra, onde uma reação em cadeia de nêutrons colidindo com átomos de urânio os divide e cria mais nêutrons e uma tremenda quantidade de calor. Para capturar esse calor, um propulsor, tipicamente hidrogênio líquido, é bombeado através do núcleo do reator, que irá resfriar o reator núcleo e passar o calor para o hidrogênio líquido que se expande rapidamente e acelera para fora do bico do propulsor em altas velocidades, normalmente cerca de 8 km por segundo, 2 vezes mais rápido que a combustão química, portanto, cerca de 2 vezes o impulso específico em cerca de 887 segundos, 178 mil newtons de empuxo. No entanto, nem tudo são raios de sol e arco-íris. Usar hidrogênio como propulsor vem com alguns problemas. Podem atacar as varetas de combustível se não estiverem devidamente protegidas com um material que é resistente às tendências destrutivas do hidrogênio. O hidrogênio líquido também deve ser armazenado em temperaturas criogênicas extremamente baixas. E se for permitido aumentar a temperatura, ele precisa ser ventilado para evitar uma explosão e, além disso, a pequena molécula é tão pequena que pode atravessar materiais aparentemente sólidos, pois pode caber entre os espaços de moléculas maiores. Isso o torna inadequado para longos períodos de armazenamento. Idealmente, queremos uma viagem para Marte que pode ficar em órbita ao redor da Terra ou Marte por longos períodos, esperando a tripulação chegar e começar sua jornada entre os planetas. Então, quando chega a tripulação, desce em um veículo separado, deixando o veículo de transferência estacionado em órbita novamente. O hidrogênio é apenas uma dor de cabeça para usar nesta aplicação. Então, por que usá-lo? Porque, quando se trata de maximizar velocidades de exaustão e, portanto, impulso específico, produtos de exaustão de baixo peso molecular são importantes. Suponha por um momento que toda a energia térmica que introduzimos no sistema é convertida em energia cinética, energia nos produtos de exaustão. A energia cinética é igual a meia vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, e igual a 1/2 mv2. Para encontrar a velocidade podemos reorganizar esta equação. Então agora veja que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes a energia dividida pela massa. Isso é claro que aumentar a massa das partículas de escape diminuirá a velocidade do nosso escapamento. O hidrogênio é o elemento mais leve e, portanto, maximiza o impulso específico. Se usássemos outro propulsor, seria extremamente difícil fazer uma bomba térmica nuclear. Nave espacial impulsionada com um impulso específico alto o suficiente para justificar seu uso. O próximo mais leve é o gás hélio, que é 2 vezes mais pesado que o hidrogênio e, portanto, reduzirá nosso impulso pela raiz quadrada de 1,4, quase negando toda a vantagem térmica nuclear que a propulsão pode proporcionar. O próximo elemento mais leve, que não é sólido nas temperaturas necessitamos, é o nitrogênio, que é 14 vezes mais pesado e, portanto, diminuiria nosso impulso pela raiz quadrada de 14, que é 3,7 vezes pior, tornando um nuclear de nitrogênio motor térmico pior do que um motor de combustão tradicional. Então, não podemos fugir desse problema de armazenamento de hidrogênio, e se esperamos usar energia nuclear propulsão térmica, vamos precisar descobrir como manter o hidrogênio criogenicamente armazenados por longos períodos. Se este problema pudesse ser resolvido, o impulso específico mais alto e o alto empuxo poderiam cortar nosso tempo de trânsito para Marte pela metade. Janelas de lançamento potencialmente abertas fora do humano ideal, janela de transferência. Então, podemos contornar esse problema de armazenamento de hidrogênio, usando energia nuclear para alcançar impulsos específicos mais elevados. É aqui que a propulsão iônica se torna realmente atraente novamente. Uma grande vantagem em favor das propulsões iônicas é sua capacidade de usar cargas mais pesadas, inertes e facilmente
como xenon ou krypton. Isso vai contra o nosso entendimento, onde massas moleculares de escape baixas são benéficas para velocidades de escape mais altas. Isso é possível porque estamos usando energia elétrica para lançar esses átomos em tremendas velocidades. A velocidade de exaustão do íon é definida pela carga do íon, a voltagem que ele está sendo acelerado, e a massa do íon. A carga e a massa do íon são definidas por nossa escolha de propelente, mas podemos escalar essa tensão muito alta antes de atingir um limite tanto para motores de combustão quanto para motores térmicos nucleares. Estamos convertendo energia térmica em energia cinética. Essa energia térmica é difícil de dimensionar. A combustão química é limitada pela energia que podemos liberar das ligações químicas dos propulsores, e por qual temperatura nosso motor pode operar antes de derreter. Este é um problema para a energia térmica nuclear também, que tem que operar um reator em altas temperaturas do núcleo que chega a 2500 graus Celsius, para atingir velocidades de exaustão altas o suficiente para justificar seus usos. Projetos especializados de combustível nuclear são necessários para sobreviver a essas temperaturas e qualquer temperatura mais alta destruiria o reator. Para referência, esta é uma ordem de magnitude maior do que os reatores nucleares aqui na Terra precisam atingir, que normalmente operam a cerca de 300 graus Celsius, pois estão efeituosos de água fervente sob pressão. Os propulsores de íons não chegam nem perto das temperaturas operacionais que os motores acionados termicamente, e podemos aumentar a voltagem o suficiente para que a massa desloque o que precisamos. Ainda estamos alcançando 10 vezes o impulso específico dos motores tradicionais. E poderia usarmos um propulsor mais leve para aumentar o impulso específico, é claro. Mas as vantagens de usar propulsores como xenon e krypton são tão bons que a queda na velocidade de exaustão e impulso específico valem a pena. Sendo inertes, eles podem ser facilmente armazenados durante os longos ciclos de impulso que a propulsão iônica precisa, tornando-os o propulsor ideal para missões interplanetárias de longa duração. Átomos maiores, como o xenônio, também mantém os elétrons em sua nuvem de elétrons muito mais soltos do que átomos menores como o hidrogênio. Portanto, é preciso menos energia para ionizar o xenônio do que para ionizar o hidrogênio. Então, isso reduz a energia elétrica necessária para o primeiro passo em nosso íon processo de propulsão. E o escape de massa mais criticamente maior melhora o impulso. Esta equação define o impulso motor de propulsão iônica pode gerar, onde a massa iônica forma o denominador de nossa equação de impulso. Ela forma um numerador para nossa equação de impulso. Significa num aumento massa de íons aumentará nosso impulso, que é a especificação com a qual a propulsão de íons luta a maioria. Uma troca digna. Para o motor térmico nuclear, o propulsor atua como um refrigerante. Para a elétrica nuclear motor precisaremos de um sistema de refrigeração de circuito fechado, onde não gastamos o refrigerante, mas mantenha em um ciclo entre o motor quente e um trocador de calor. O único método que temos para despejar calor no espaço é através do resfriamento radiativo. Então uma espaçonave de propulsão elétrica nuclear precisará de enormes aletas de radiador onde esse refrigerante pode passar. Isso é viável, mas temos um longo caminho a percorrer com o desenvolvimento motores para o espaço. E mesmo com esse poder adicional, a propulsão iônica movida a energia nuclear ainda estaria na extremidade inferior de impulso. Com toda a probabilidade, esses motores movidos a íons precisarão ser motores híbridos que pode usar combustão química para manobras de alto impulso, ou se o problema de longo prazo armazenamento de hidrogênio pode ser abordado, um motor híbrido nuclear é extremamente atraente, onde nossas queimaduras de alto impulso podem ser fornecidas pelo motor térmico nuclear, e depois através do mecanismos de controle de absorção de nêutrons, como esses tambores giratórios onde um lado é revestido em um refletor de nêutrons e o outro é revestido em um absorvedor de nêutrons. A temperatura do motor pode ser reduzida e comutada para um sistema de refrigeração de circuito fechado que alimentaria nosso gerador elétrico e fornecer impulso específico extremamente alto e um aumento gradual na velocidade que poderia reduzir drasticamente nossos tempos de viagem a Marte, ou talvez permitir que os humanos se aventurem ainda mais em nosso sistema solar e começar nossa exploração gradual e liquidação de nossa vizinhança cósmica. Este é um tópico incrivelmente complexo, com muitas nuances e ideias complicadas que eu lutei para entender até encontrar as equações certas. Eu lutei para entender como o impulso exigiria alta taxa de fluxo de massa, mas o impulso específico é muito maior do que o seu escape molecular pois o peso é baixo. E aí, gostou do vídeo?
Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.